Gravação ok, muito bom dia para vocês que estão com cara de que faz tempo que acordou agora. Hoje com uma convidada super especial, a Leandra de Carvalho, que eu insisto em procurar o contato dela como Letícia. Quase fiquei louca, menina, procurando Letícia. Qual que é o sobrenome dela mesmo que não está aparecendo? Oh, meu Deus. Leandra! Bom dia, meninas, tudo bem? Essa pessoa que fez uma leitura minha só de bater o olho, já viu qual que era o meu perfil, qual que é o tipo de alimentação que é bom para o meu perfil, qual não é, dentro da medicina Ayurveda, que ela vai falar para vocês o que, que é essa medicina, esse conhecimento. Então, Leandra, seja muito bem-vinda. Agora o palco é teu, o palco é com vocês. Meninas, se tiverem dúvida enquanto ela vai falando, levantem a mão. No momento mais propício, ela para e responde vocês. E estou muito feliz de tê-la por aqui. Simbora, o palco é teu. Simbora. Bom dia, meninas. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Mi, pelo convite. Espero conseguir contribuir um pouquinho com a alimentação de vocês aqui hoje. Quem puder ligar a câmera é legal para eu ver o rostinho de vocês. Vai que a gente faz alguma análise, né? Como estamos em um grupo bem pequenininho, dá para poder ir mais profundamente no caso de cada uma aqui também, tá? Vamos lá. Hoje, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe um pouquinho sobre alimentação Ayurveda. Mas antes de entrar mesmo no tema, quem que tem carro aqui? Quem de vocês tem carro aqui? Ó, a Mi tem, a Ju tá levantando a mãozinha. Quem tá com a câmera desligada, se quiser levantar a mãozinha aí. Até mesmo quem não tem carro, sabe que quando você vai abastecer um carro, você tem que colocar o combustível correto. Se você tem um carro a diesel e você coloca gasolina no carro, ele não vai funcionar corretamente. Correto? Se você tem um carro a gasolina e você coloca álcool, ele também não vai funcionar. Nós temos um tipo de gasolina muito cara e muito boa, que é a gasolina que faz o avião funcionar. Se você coloca ela num carro, também não vai fazer seu carro funcionar. Apesar dela ser muito boa, faz um avião voar, né? Afinal. Mas se você coloca ela no veículo errado, ela não vai funcionar. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Nós temos os alimentos e cada um tem um corpo diferente. Dependendo do tipo de combustível, do tipo de alimento que você coloca no seu corpo, ele vai funcionar de uma maneira ou de outra. Se você coloca um alimento que o seu corpo não consegue processar ele para gerar energia para você, você não vai atingir o seu máximo potencial. Você não vai conseguir fazer as atividades do seu dia a dia. E o Ayurveda, ele considera que cada um de nós é único, que nós temos uma composição única, cada um tem uma história de vida, tem as preferências, a formação do corpo é único. Ele não olha só para o que você está comendo, mas também para a pessoa que está comendo esse alimento. Por isso que o tema que eu trouxe hoje para vocês é como que vocês vão poder adaptar a alimentação à necessidade do corpo de vocês. Não algo genérico, bem individualizado mesmo. Opa, passei, agora sim. Então, quem é essa que vos fala? Eu sou a Leandra Nogueira. Eu tenho duas formações. Primeiro, eu me formei como organizadora profissional pela OZ, aqui em São Paulo, que eu sempre gostei muito de organização. E depois, eu me formei como terapeuta Ayurveda no Yoga Brahma Vaidyanalaya, que é a escola do Dr. Ruge, que é um médico bem famoso na área integrativa aqui no Brasil. Foi ele que foi o responsável por trazer o conhecimento do Ayurveda
aqui para o Brasil. Então, ele é meu professor e também foi o meu mentor, e eu juntei essas duas áreas para me especializar em organização alimentar prática. Os conhecimentos que o Ayurveda traz, a individualização da alimentação, é um conhecimento muito amplo. Então, eu me especializei em tornar esse conhecimento de uma forma bem prática, para colocar mesmo no dia a dia, no mundo moderno, onde a gente não tem tempo, temos um monte de atividades para poder fazer, a gente tem que dar conta de tudo, então não dá para viver muito igual na época das nossas avós, que tinham mais tempo. E o Ayurveda, ele é um conhecimento muito parecido com o conhecimento de vó. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas de quando você começava a ficar doente, sua mãe, sua avó já falava, ó, vai colocar uma blusa, você ia gripar. Então, vai colocar uma blusa, vai comer sopinha. Nenhuma avó te dava uma tigela de iogurte com fruta quando você estava começando a ficar gripada. Ela normalmente te dá uma comida quentinha e dá colo, uma sopinha, algo cozido. Aí depois, quando você está começando a melhorar lá da gripe, quem aqui já teve a experiência de ter que tomar uma colher de óleo de rícino para limpar o intestino? É traumático. Não, nunca tiveram? Pode ser que esse seja um costume mais de interior, né? Lá em Minas a gente tem esse costume de quando a criança está melhorando, no finalzinho ali, para limpar o restinho da gripe, tomava uma colher de óleo de rícino. Para a gente era o terror, a gente odiava ficar doente, porque é um gosto bem ruim, né? Se um dia vocês precisarem, a dica é tomar com o nariz tampado. Né? Perfeito, vamos lá. Como é que eu encontrei o Ayurveda? Na minha adolescência, eu fui diagnosticada com hipotireoidismo, que é quando a nossa tireoide, ela trabalha menos do que deveria. E quais que são os sintomas do hipotireoidismo? Um que eu tive muito acentuado foi o extremo cansaço. Na minha família, ninguém tinha essa doença, e quando apareceu, a minha mãe levou muito tempo para poder perceber o que estava acontecendo. E quando você não trata o hipotireoidismo, você vai ficando cansada, 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 e eu cheguei a dormir por 20 horas. Estava na faculdade, então a minha mãe falou, nossa, ela deve estar cansada, né? Deixa essa menina dormir, descansar. Mas quando deu 20 horas, eu acordei, comi, voltei e dormi mais 22, ela falou, não, tem alguma coisa errada com essa menina. Aí me levou, aí eu fui fazer o exame, achou a alteração da minha tireoide e comecei o tratamento, entre aspas, porque o tratamento olha, a partir de agora você vai tomar esse remedinho aqui, que é o T4, e é isso. Nenhuma explicação a mais. Mas eu tinha uma curiosidade já por alimentação na época, e falei, não é possível que é só esse remedinho, porque eu tomo só esse remedinho, mas eu ainda sinto cansaço, a minha pele ainda está ressecada, meu cabelo começou a ficar mais ralo do que era normalmente, a unha começou a quebrar, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu fui procurando, e cheguei na low carb. Na época, isso foi mais ou menos 2010, e era a dieta da moda. Não sei se vocês lembram aí dessa época, todo mundo fazia low carb, muitas pessoas faziam errado, de forma errada, fazia o mais próximo de zero carb do que o baixo carboidrato, né? E eu fiz essa dieta por muitos anos, se eu não me engano, eu devo ter feito ela por uns 7 anos, e começou a não dar certo depois. Por que que normalmente essas dietas da moda, elas não funcionam? Porque elas têm uma base de restrição muito severa. E dependendo do nível de vida que você tá, a dieta muito severa, você não consegue manter ela por muito tempo. Então, por exemplo, a dieta low carb, ela é muito boa para uma pessoa que está tendo episódios de convulsão, por exemplo.
Porque é uma dieta que mantém o nível de insulina mais baixo no seu sangue. Você come por pouco carboidrato e você mantém o nível de açúcar do seu sangue mais baixo, e isso ajuda a controlar episódios de convulsão, por exemplo. Então, ela é uma boa estratégia para uma pessoa que está convulsionando. Mas, se você está em transição de carreira, você precisa de muita energia, ou você é mãe de uma criança pequena que precisa de muita energia, ou crescendo em carreira, enfim, se você está numa época da sua vida que você precisa de muita energia, não é uma estratégia tão legal você tirar carboidrato, que é a fonte de energia mais rápida que você tem, para poder transformar em energia para o seu cérebro funcionar, para você conseguir pensar e fazer todas as suas atividades. Então, a nossa dieta, ela tem que ser adaptada também para a nossa realidade. Não porque é a dieta do ano, né? Todo ano tem uma dieta nova. E qual que é outro problema que está associado a essas dietas da modinha? Normalmente, elas causam deficiência nutricional, justamente por conta dessas restrições severas. E o nosso corpo, ele não é bobo. Se ele precisa de ferro, se ele precisa de selênio, se ele precisa de cálcio, você vai sonhar com o alimento que você não está comendo, porque ele precisa disso para fazer todas as funções do corpo. Ele é extremamente inteligente, e o que que isso causa? Causa um estresse físico e emocional muito grande, por isso que a gente não consegue manter essas dietas por muito tempo. E elas não consideram a individualidade de cada um. Igual eu falei anteriormente, não considera o seu estilo de vida, o momento de vida que você está agora, se você está conseguindo dormir ou não está conseguindo dormir bem, quais que são os alimentos que você digere bem ou não, o que que te faz mal, o que que te faz bem, qual que é a estação do ano que você está. Não consideram todos esses fatores que nós, seres que fazemos parte da natureza, nós somos influenciados pelo meio onde a gente vive. O Ayurveda, ele é um sistema de saúde que considera nós, seres humanos, inseridos no meio ambiente, não afastados, não usuários do meio ambiente. E todo o conhecimento do Ayurveda considera o que está acontecendo ao nosso redor. E é uma dieta que está aí, gente, há mais de 7.000 anos. É a mesma base. Diferente das dietas da moda, que agora é comer muito carboidrato, agora é não comer grão, agora é a dieta da sopa, agora é fazer jejum intermitente, muito famoso. Todas essas dietas, elas são estratégias, mas não é algo que você consegue sustentar para a vida toda. Porque a dieta não é só quando você está tentando emagrecer ou está tentando ganhar massa. A dieta é o que você come na sua vida. Você pega um leão, por exemplo. Qual que é a dieta de um leão? Carne. Ele não está tentando emagrecer, ele não está tentando ganhar massa, nada. A dieta dele é carne. A nossa dieta são os alimentos que a gente normalmente come no nosso dia a dia. E ela tem que ser sustentável para uma vida toda. E o Ayurveda, ele tem uma máxima que ele fala que o que é remédio para uma pessoa pode ser veneno para outra. Nós temos, não sei se alguém aqui já tinha ouvido falar sobre o Ayurveda, mas normalmente na internet tem as tabelinhas do o que o Vata come, o que o Pitta come e o que o Kapha come, que são os 3 biotipos do Ayurveda. Eu posso falar para vocês, olha, o abacate é muito bom para o Pitta. Mas se você come o abacate e não te faz bem, mesmo você sendo Pitta, esse é um alimento que você não deveria incluir sempre na sua alimentação. Porque o que manda é o seu corpo, o que manda é você se olhar, é a sua individualidade. Vou falar assim dos perfis. Daqui a pouquinho a gente já chega em cada um dos biotipos. Nós vamos falar de 2 fatores aqui
que influenciam na alimentação. O Ayurveda considera 10, mas eu não tenho muito tempo para poder falar sobre todos eles. Então, eu vou focar na pessoa que vai ingerir o alimento e na composição do alimento que essa pessoa vai ingerir. Tá? Então, nós vamos começar agora sobre os perfis. O que são doshas? Alguém aqui já tinha ouvido falar de dosha? Já viu alguma coisa assim na internet sobre o Ayurveda? Não, a Ju ali está falando que não. O que são doshas? Dosha é o que desequilibra. O significado da palavra é aquilo que desequilibra. Ó, a Leia já tinha ouvido falar. Ó, legal. Normalmente, quando a gente vê sobre dosha na internet, já é associado à composição corporal da pessoa. Igual a gente tem aqui na medicina moderna, o tipo ectomorfo, mesomorfo e o endomorfo, que tem aqueles tipos corporais, normalmente é usado por personal trainer, né? O Ayurveda, ele tem mais ou menos uma correspondência entre esses tipos. O ectomorfo seria o Vata, o mesomorfo seria o Pitta e o endomorfo seria o Kapha. Mas é um pouquinho diferente o conceito, porque nós consideramos esses doshas como forças que funcionam dentro do nosso corpo. Então, o Vata, por exemplo, ele é a força do movimento dentro do corpo. Eu estou aqui piscando o olho, quando eu respiro, expiro, mexo a mão, tudo isso é movimento. E tudo isso é regido pela força do Vata, que é formado por ar e espaço. O Ayurveda considera que tudo do universo, nós, os alimentos, plantas, os animais, tudo é formado por 5 elementos. Eu tenho terra, água, fogo, ar e espaço. Como que eu formo a energia de Vata? Eu vou pegar o ar e o espaço e vou formar Vata. O vento, por exemplo. Quais são as características do vento? Você coloca uma roupa lá no varal para poder secar num dia que não tem sol, mas está ventando, ela seca, certo? Então, o vento, ele é seco. O vento, ele também é frio. Ele é levinho e ele é agitado. Essas são as características dessa força Vata. Ela é fria, principalmente, ela é seca, ela é leve e ela é agitada. Todos os movimentos são coordenados, são regidos por Vata. A mulher, a menstruação, é um movimento da saída do sangue do útero. Então, é também um movimento regido por Vata. Quando você engole a comida, a água, tudo que movimenta no seu corpo, o movimento peristáltico da digestão, tudo isso é regido por Vata. Depois, nós temos a junção do fogo e um pouquinho de água, só para não sair queimando tudo, e você forma o Pitta. O Pitta mais famoso que a gente tem é o Sol. Quais são as características do Sol? Ele é quente, é a única força que nós temos no universo que é quente é o Sol, é o Pitta. Ele também é leve, estamos agora na época de festa junina, aquela fogueira de São João, vocês olham assim a fogueirinha, ela tem as labaredas, né? Tem aqueles foguinhos assim que ele sobe às vezes, então ele é leve. O Pitta, ele é ligeiramente úmido, porque ele tem um pouquinho de água para ele não sair alastrando, queimando tudo, e ele é extremamente penetrante. Você pega quando alguém coloca fogo em algum lugar, ele espalha muito facilmente, ele alastra, ele é extremamente penetrante. E a função dessa força Pitta é a de transformação. Ele é o responsável pela nossa digestão, de pegar o alimento que a gente comeu, você comeu uma banana. Quem que é responsável de pegar, quebrar na vitamina que você precisa, mandar para cada parte do corpo é o Pitta. Então, ele faz essa transformação. Na verdade, quem manda para cada parte do corpo é o Vata, porque é ele que faz esse movimento. Depois, nós temos terra e água, que forma o Kapha.
Imagina que você pegou terra e colocou um pouquinho de água, fica parecendo assim uma argila. Qual que é a característica dessa terra com água? Ela é fria, ela é úmida, ela é pesada e ela é lenta. Imagina que você pegou essa argila e jogou num escorregador, aqueles escorregadorzinhos assim de criança. Ela vai descer bem lentamente. Então, essa água com argila, ela é bem lenta, ela é pesada, ela demora para ir de um lugar para o outro, mas ela é extremamente necessária para a gente, porque ela é responsável pela nutrição e sustentação do nosso corpo. O que é cafa no nosso corpo? Os nossos ossos, os nossos músculos, a nossa camada de gordura, que é a proteção, todos os músculos não, todas as articulações, todos os mucos, as proteções que a gente tem no nariz, no ouvido. Quando você mexe o seu braço sem ranger, você tem lubrificação nas suas articulações, tudo isso é cafa. Então, esses são os doshas. Até aqui tudo bem? Essa é a parte mais complexa que nós temos. Alguma dúvida sobre os doshas? Vocês entenderam que são forças? Vocês conseguem identificar no corpo de vocês? Leandra, Oi, Júlia. Pode falar. você comentou que é o que desequilibra. Então, Isso. tipo, no corpo tem essas 3 forças, e aí, a depender, elas são desequilibradas, é isso, né? É assim, todo mundo tem os 3. Então, eu tenho Vata, Pitta, Kapha no corpo, cada um com a sua função. Normalmente, eles trabalham juntos. E todo mundo tem um nível de cada um. Então, eu tenho uma pessoa que pode ter 40% de Kapha, 20% de Pitta e 20% de Vata. Fiz certo? Faltou. 40, 40 e 20. Quando eu faço uma atividade física, por exemplo, eu vou aumentar o quê? Movimento do meu corpo. Porque eu vou sair para correr, a Úrsula que sai para correr. Ela tem lá a quantidade de Kapha, Pitta e Vata dela. Quando ela sai para correr, ela aumenta o movimento. Então, ela aumenta o Vata. Ela desequilibra a Vata. Mas depois que ela chega em casa, ela descansa, ela come, ela toma um banho quentinho, ela volta o Vata dela ao normal. Então, o tempo todo, a gente desequilibra essas forças no nosso corpo. Eu tô aqui em São Paulo, tá frio. Eu pego um avião, vou lá para o Nordeste, que tá quente. Eu chego lá, tá calor, eu vou aumentar o meu pita. Provavelmente vou ficar com as bochechas mais vermelhinhas, eu vou sentir calor, eu vou transpirar. Aí tô lá na praia, eu quero equilibrar esse pita, eu paro lá num quiosquinho e bebo uma água de coco. Eu vou refrescar. Quando eu refresco, eu aumento Kapha com umidade, eu aumento Vata com frio, eu aumento Kapha com frio e reequilibro o Pitta. Então, a nossa vida é um eterno desequilíbrio entre essas 3 forças. Ficou claro? Ô, Ju, você tá vendo como cada aula é um complemento? Se você pega a aula da Sônia, da numerologia, ela trouxe que você precisava de mais movimento. O teu corpo precisava de mais movimento. E aí, olha só, tem a composição no nosso corpo. Não é axiologia, como a Leandra falou, o nosso corpo é natureza, né? Exatamente. Olê, e aí quando, por exemplo, eu sou Pitta Kapha, né? Isso, você tem muitas características de Pitta e Kapha. Aí, por exemplo, eu estou num determinado período da minha vida onde eu preciso de mais movimento. Eu tenho que ativar esse outro lado, mas não é meu de essência de natureza. Isso pode gerar alguma doença, alguma disfunção no meu corpo? Pode sim. E essa, na verdade, você falou de uma forma lindamente e resumidamente como é que são formadas as doenças no Ayurveda. Quando você vai para muito longe da sua constituição e não consegue reequilibrar, você gera uma doença.
Vou dar um exemplo para vocês. Igual eu falei para a Ju, sempre estamos desequilibrando. Mas só que quando você volta para o equilíbrio, tá tudo bem. O problema é você desequilibra e não volta. Desequilíbrio e não volta. Desequilíbrio e não volta. Uma hora, esse balde transborda. Vou usar o meu marido como exemplo para vocês. Ele é cafa, é aquela pessoa super mãe, todo mundo, é bem estável, pé no chão, mas ele é músico. Então, ele trabalha à noite, ele não dorme bem, ele come mal. Ele desequilibra muito o vata dele, porque falta de rotina desequilibra o vata. Então, ele é uma pessoa estável, com o vata sempre agravado. E ele trabalha com música desde os 9 anos, então ele não dorme bem desde os 9 anos. E não faz nenhuma prática que reduza esse excesso de movimento, esse excesso de ar, esse excesso de ansiedade, de movimento, porque se você tem muito movimento, chega um momento que você fica ansioso. A sua mente não para mais. Então, o excesso nunca faz bem, de nada. Se não tem nenhuma prática, não passa um óleo no corpo, não come bem e adequado para o kapha, o vata vai aumentando, 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 que chega a um nível que causa uma ansiedade, abre um diagnóstico de TDAH, que nós temos agora o nome, mas o Ayurveda fala há mais de 7.000 anos que mente agitada é agravamento de vata. Aí pega uma pessoa que é kapha, que parece muito com o vata, extremamente agitado, que não consegue terminar nenhum projeto, tem um monte de ideia, mas não vai ao final até nenhuma. Mas isso não é uma pessoa naturalmente vata, é uma pessoa que está com o vata agravado. O que é bom do dosha é a sua constituição. Vata é uma pessoa criativa, imaginativa, que traz inovação para o mundo, novos projetos, gosta de mudança. Mas se é uma pessoa ansiosa, com muitos pensamentos, com medo, com pavor, aí é a parte negativa. Quando é bom, faz parte da sua constituição. Quando é ruim, é porque você está com o desequilíbrio desse dosha. O Pitta, ele é inteligente, ele é a pessoa que bota a mão na massa, ele é justo com as pessoas, extremamente honesto. A Mita tá ali, do tipo, ela. Muito inteligente, é pessoa diplomática, mas quando ele está desequilibrado, ele é uma pessoa ruim, ele é malvado, ele te agride com as palavras, ele é nervoso, ele é extremamente crítico com ele, começa com ele, mas depois critica o mundo todinho também. O kapha, ele tem a característica boa de ser dócil, é uma pessoa boa, de verdade, ele tem a bondade. Tá vendo? Ó, você junta aí o Pitta com o kapha, sai uma pessoinha até que boa. Uma pessoa extremamente boa. Sabe aquela tia? Todo mundo tem uma tia que você gosta de ir na casa dela, todo mundo fica em volta dela para comer, você gosta de ir lá no final de semana, ela quer todo mundo na asa dela, ela te trata bem, aquela pessoa amorosa. É um kapha bom. É uma pessoa que tem a característica de kapha e faz parte da constituição dela. Mas, se você pega um kapha desequilibrado, é aquela pessoa que é apegada, ela não consegue deixar nada aí. O kapha ele tem dificuldade de perder peso porque ele não deixa nem o peso ir de tão apegado que ele é. Com tudo, e ele tem medo, e ele quer ficar em casa, e ele quer só o conforto, e ele quer o bolo recheado de doce de leite com cobertura de chantilly. É isso que ele quer, e ele não quer movimento, e ele quer sofá, Netflix, a TV zona de 80 polegadas, do conforto. Ele fica extremamente confortável, extremamente apegado. Então, nós temos os dois pontos. Você tem o que é bom do seu dosha, que é a sua característica, e quando você sai e não consegue reequilibrar, você gera uma doença. Apego é doença, irritabilidade é doença, ansiedade é doença. Então, é assim que funciona. Quanto mais longe você está da sua constituição, as chances de você abrir uma doença é maior. Por isso que a gente tem que se conhecer
e trabalhar ao máximo para conseguir, na nossa vida profissional e pessoal, estar numa função que seja adequada para a nossa constituição. Muita gente usa o Ayurveda, inclusive, para fazer recrutamento. Porque imagina eu colocar um pita para o atendimento de reclamação para o cliente. A pessoa chega, ele fala assim, você não leu o manual, não? Aqui, ó, no manual, como é que funciona? Você perde o cliente na hora. Mas você coloca um Kapha, primeiro que ele vai ter a mesinha dele lá, com um paninho bordado, ou por ele, ou pela mãe dele, pela avó dele. O Kapha, ele lembra o cheiro da primeira namorada. É pessoa que vive bastante de passado também. Tá lá super confortável. Ele vai ter um docinho ali na mesa para o cliente. Ele vai fazer o cliente sentar. Ele vai falar, olha esse liquidificador aqui, eu trabalho aqui há 20 anos, senta aqui. Você tá falando que não está funcionando? Tá vendo esse botãozinho aqui? O Kapha é tudo inho. Você tem esse botãozinho aqui, ó, quando você gira ele funciona. Esse liquidificador aqui que você está falando que não está funcionando. Aí a pessoa leva mais 3 ainda, de tão bem que ela foi atendida, ela foi lá para reclamar do liquidificador e ela sai com mais 3, comprando, volta sempre, dá positivo lá no Google para a loja. O Vata, se tiver chegando uma pessoa para reclamar, ele já tira o Rivotril da bolsa já, porque ele já ficou nervoso e ele desmaia. Nossa, vão vir reclamar, ai meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, porque ele é ansioso. Então tem que colocar a pessoa certa no lugar certo. Ficou claro, Mi? Perfeito, vamos lá. Pergunta aqui, quem conhece o Ayurveda, a primeira pergunta que faz, então qual que é o meu dosha? Primeiro, essa pergunta é muito normal na internet, porque a gente tende a simplificar as coisas. Mas todo mundo tem os 3, igual vocês viram. Agora que vocês já conhecem a base do Ayurveda, vocês sabem que todo mundo tem o Vata, Pitta e Kapha, porque são forças que têm funções diferentes no corpo. Todos nós temos os 3, mas cada um em uma proporção diferente. É igual uma árvore. Você tem uma árvore com milhares de folhas, mesmo 2 folhas sendo bem parecidas, elas nunca são iguais. Então, a Mi, por exemplo, até onde eu verifiquei, né, precisa de uma análise um pouco maior, porque a nossa constituição é muito baseada na nossa digestão. Vai para Leandro, te cura. Ah, mas com certeza, eu, por todas as características, eu tenho certeza que você acertou. Quem tem um dosha muito dominante, é mais fácil da gente identificar. Mas, às vezes, a pessoa tem muitos desequilíbrios de um e acaba confundindo com a constituição. Então, tem que... Mas, assim, o seu parece muito mesmo. A mãozinha da minha, ó, essa mãozinha desse tamanho aí é mãozinha Kapha. Mãozinha pequenininha, um dedinho mais gordinho, curtinho. É uma mãozinha bem Kapha, uma mãozinha fofinha. Então, todo mundo voltando, né? Eu sou a pessoa que vai e volta, né? Muito assunto. Todo mundo tem os 3. E a gente pode ter diferentes tipos de composição corporal, dependendo da quantidade de cada dosha que a gente tem. Então, a gente pode ter uma pessoa que é predominantemente Vata, uma pessoa que é predominantemente Pitta, uma pessoa que é predominantemente Kapha. Esses são muito fáceis da gente identificar. E depois vem as combinações. Aí a gente tem Vata Pitta, Vata Kapha, Pitta Kapha e o Tridosha. Esse daí é uma lenda, viu? Eu nunca atendi um Tridosha, que é a pessoa que tem 33,333% de cada um. Já perguntei para o Ruguê, porque eu não tenho muita experiência. Eu trabalho com a Ayurveda tem só 7 anos. O Ruguê trabalha há 50 anos. E ele nunca atendeu um Tridosha também. Jesus. Então, esse só existe no livro. É Jesus esse aí. O único equilibrado, né? Seria a pessoa mais equilibrada. E a gente vê no nosso mundo que não tem muita gente equilibrada, não, né? Nunca atendeu. E um ponto muito importante que as pessoas confundem é a sua constituição, ela nunca muda. É como se fosse a sua impressão digital.
Se você nasceu Vata Kapha, você vai morrer Vata Kapha. O que acontece na sua vida é que você pode ter um desequilíbrio de alguma coisa. Vou dar um exemplo também, vou usar a Michelle, que eu já estou sabendo o caso. A Mi, ela tem a composição de Pitta Kapha. Então, ela é fogo, água e terra. Que está atualmente com um desequilíbrio de Pitta, porque ela está com mais ácidos no estômago dela do que deveria. Então, ela está com um fogo digestivo acima do normal, que está causando alguns desconfortos de queimação. Então, uma coisa é a sua constituição, a outra é o desequilíbrio que você está no momento. Eu também sou uma pessoa Pitta Kapha. E se você observar, eu e a Michelle somos bem diferentes, mesmo tendo a mesma composição. Você pode ter duas pessoas com a mesma composição e são completamente diferentes, somos todas únicas. E o meu desequilíbrio é um desequilíbrio Kapha-Vata, que é o hipotireoidismo. Então, eu tenho 2 doshas e eu tenho um desequilíbrio de bidosha também, que é um caso mais complexo ainda. Então, tem o que você é, em essência, e tem o que você está no momento, que é o seu desequilíbrio atual. A gente precisa saber diferenciar isso, porque a alimentação, ela vem para equilibrar o seu desequilíbrio atual, não o que você é. Porque eu preciso diminuir o que está sobressaindo aqui para tudo voltar para o equilíbrio. O único momento no Ayurveda que a gente usa a composição corporal é na hora de prescrever erva. Porque o Vata, ele precisa de uma dose menor, aí a gente considera realmente a composição corporal. O Pitta é uma dose normal e o Kapha precisa de doses mais altas para um medicamento funcionar. Então, saber qual é o seu dosha, para uma pessoa que não trabalha com a Ayurveda, não é muito interessante. É mais interessante você saber qual que é o desequilíbrio que você está no momento, porque é assim que a gente faz o tratamento. Agora sim, vamos falar sobre as características de cada um para vocês começarem a se identificar aí. Como é que são as características físicas de uma pessoa predominantemente Vata? São pessoas que têm uma dificuldade muito grande de ganhar peso e uma facilidade muito grande de perder peso. São pessoas ou muito altas ou muito baixas, mas sempre são bem magrinhas, tem o braço bem longo, a perna bem longa. Quando a pessoa fica em pé, a mão dela ultrapassa a linha do joelho, às vezes. Sabe aquela pessoa bem autona, assim? Quando eu penso em alguma celebridade, que eu falo assim, é Vata, eu penso na Gisele Bündchen. Ela é bem alta, ela é bem fina, você vê que os dedos dela são bem finos. São pessoas que têm uma proporção corporal irregular. Então, você consegue olhar, um olho é um pouquinho menor que o outro, a pessoa é meio tortinha, às vezes. Quando você vê essas pequenas imperfeições, assim, de movimento, que todos nós temos, mas o do Vata é um pouco mais acentuado. A mão do Vata é uma mão mais ressecada, dedos bem longos e fininhos. A pele dele é ressecada também, é o vento, que é o quê? Seco, frio. Você escreve assim, um Vata desequilibrado, você passa assim a unha na pele, você consegue escrever uma carta na unha, na pele dele. De tão ressecado que é, fica esbranquiçado, solta pó no inverno, a pele começa a ressecar tanto. Isso são características do Vata. Qual que é a mentalidade de um Vata? O pensamento dele é extremamente acelerado, são pessoas criativas, têm um humor variável, uma memória que aprende extremamente rápido, mas esquece extremamente rápido também. Então, quem tem filho, se você tem um filho Vata, é uma criança que na escola, ela pega as coisas muito rápido e depois ela vai atrapalhar os coleguinhas, porque ela já sabe, ela já viu, mas só que aí depois chega em casa, ela já vai ter esquecido muito do que ela aprendeu e na hora da prova ela tem dificuldade. Então, dá para observar também no filho para poder fazer algumas práticas que ajude na concentração.
Um vata precisa de rotina para poder estabelecer isso dele, de não ter a rotina, precisa colocar o oposto na vida dele. Agora vamos para o Pitta. Como é que é o Pitta? O Pitta, ele é equilibrado, ele é bem o meio ali entre o ar que está lá em cima e a terra que está aqui embaixo. Então, ele é o fogo que está bem aqui no meio. Ele foi abençoado por Deus, o Pitta, porque ele tem facilidade de ganhar massa e perder peso. Vê se não é o que a gente mais quer na nossa sociedade atual. Os fisiculturistas, aquelas pessoas, os corpos maravilhosos que a gente vê na internet, eu garanto que essa pessoa tem um Pitta. Provavelmente ela é Pitta pura. Porque isso é natural. Eles são proporcionalmente, tem lá o ombro proporcional à cintura, a pessoa que tem a cintura mais ao quadril, é o ombro proporcional ao quadril. Isso. A Sabi tá falando se não tiver tomado bomba, né? O Pitta com bomba. Não escutei ele, Ju, que foi? Pensei a mesma coisa que a Michelle falou. Isso, mas assim, ele é naturalmente mais proporcional, e se ele toma bomba, aí ele fica mais seco. Aí ele consegue, aí os músculos ficam mais aparentes ainda, a gente consegue identificar. São mãos medianas, a minha mão é uma mão bem Pitta. Ela não é uma mão pequenininha, não tenho dedos gordinhos, não muito gordinho, é uma mão mediana. É tudo mais normal. A pele do Pitta, ela não é nem seca, nem muito hidratada. Isso eu estou falando do Pitta equilibrado. Né? Pensamento do Pitta é sempre muito organizado, sempre de muita transformação. É aquela pessoa na empresa que você consegue deixar ela no setor financeiro, no setor de execução. Engenheiros, são todos Pittas. Faz a coisa funcionar. Faz encaixar para funcionar. O humor do Pitta é um humor mais estável, às vezes ele vai assim mais para irritabilidade, quando ele está desequilibrado, e ele tem uma memória normal, de aprende rápido e mantém assim o conhecimento. Ele é o meio termo ali, é o que a gente procura, é o mais próximo do equilíbrio que nós temos. E depois a gente tem os cafinhas. O Kapha e o Vata, eles sofrem um pouco mais na nossa sociedade. O Kapha eu acho que mais ainda do que o Vata, porque o Kaphinha, ele tem dificuldade de ganho de massa, mas quando ganha, fica para sempre também. Porque ele mantém, lembra lá do apego, o Kapha mantém? Ele mantém tudo. Mas ele tem muita dificuldade em perda de peso, em perda de gordura. É natural. A proporção corporal do Kapha é tudo mais curtinho, então é uma pessoa que fica em pé e com as mãos assim para baixo, normalmente não passa ali da linha do quadril, não. As mãos, os dedos são mais gordinhos, a mão mais gordinha, a mão pequenininha, igual a mão da Mickey, eu falei para vocês. A pele do Kapha é a parte que dá inveja em todos os outros doshas, porque o Kapha é aquela pessoa que nunca passou um creme na vida, e a pele é hidratada, é bonita. Você põe a mão assim na pele do Kapha, ele é geladinho, ele é úmido, dá inveja, sabe? É a pele. É aquela tia que toma banho, passa água e sai linda, maravilhosa. Ela não tem uma ruga, não se preocupa com nada. A pele do Kaphinha é esse. Pensamento do Kapha, são pensamentos bons. É aquela pessoa que perdoa de verdade, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que pensa nas outras pessoas. Humor extremamente estável. Você pode cutucar o Kapha com a varinha curta, que ele é muito difícil de sair da estabilidade dele. E a memória de elefante. A melhor memória. Ele demora um pouco mais para aprender as coisas, mas quando aprende, ele guarda para sempre também. É aquela pessoa que lembra do passado, aquela pessoa que fala assim, ai, na minha época, é Kapha. Se você fala na minha época, é Kapha. Aí essas são as características boas.
As características ruins, igual a gente já tinha conversado, aí são os desequilíbrios de cada um. Tá no, a pessoa que vai ingerir o alimento, né? Ah, tá. Eu achei que você estava passando um slide com o descritivo de cada um, mas é esse Ah, branco não. mesmo, né? Então tá Isso, certo. é este, e eu falei eu só falei mesmo o descritivo de cada um, tanto do Vata, quanto do Pitta, quanto do Kapha. Agora, os Beleza. bidoshas. O que acontece com quem não é predominantemente um único dosha? Você pode virar uma média, então um kapha-pita, um pita-kapha, tanto faz, tá? Se você tem os dois, tanto o kapha-pita quanto o pita-kapha é a mesma pessoa. Você pega um pita-kapha, o pita é quente, o kapha é frio. O pita é leve, o kapha é pesado. O pita tem um certo movimento, né? O fogo, vocês já viram a labareda assim, ó, tem um movimento, mas não é igual ao vento, que é muito rápido. Mas o kapha é estático. Como é que é essa pessoa pita-kapha, juntando essas duas características? Ela pode ficar meio morna ali no quente e no frio, sendo que ela tolera bem tanto o frio quanto o calor, ou ela pode, dependendo do dia, ela acorda que é o mais normal. Às vezes você acorda mais kapha, às vezes você acorda mais pita, ou então você é o extremo dos dois, não suporta nem o calor, nem o frio. Aí a junção depende muito do de como é realmente cada uma das pessoas, onde mora também influencia. Os bidoshas são um pouquinho mais complicado de identificar, porque todos os doshas têm atributos que são contraditórios. Cada um tem um único atributo que é realmente o mesmo. Por exemplo, uma pessoa kapha-vata é uma pessoa extremamente rara de encontrar e é um bidosha que é difícil de tratar, porque você está pegando uma pessoa que é terra com uma pessoa que é ar, uma pessoa estável com muitas ideias, uma pessoa, mas essa pessoa kapha-vata, ela é fria. Isso com certeza ela é fria, porque tanto o kapha quanto o vata são frios. O que significa uma pessoa ser fria? Ela tem uma digestão que é pouquinha, é uma fogueirinha bem pequenininha. A fogueira de Kapha, que inclusive já é aqui que eu queria falar com vocês. A fogueira do Kapha, que é a digestão dele, ela é bem pequenininha e constante o dia todo. Do Vata, ela também é bem pequenininha, mas ela oscila. Às vezes ela apaga, às vezes ela acende. Às vezes ela apaga, às vezes ela acende. Se você tem uma pessoa Kapha-Vata, com certeza ela tem a digestão muito complicada. Quando você tem o Pitta, aí a pessoa pode alternar entre, hoje está um pouco melhor, hoje está um pouco pior. Aí, ou a pessoa é morna, ela tem ali, mas ela não sente tanta fome quanto um Pitta normal, porque o Kapha já dá uma baixada ali no fogo, e ela é uma pessoa que come normal. Aquelas pessoas mais equilibradas, come um pouquinho, se sente bem, come 3 vezes ao dia, fica bem ágil, tá assim. Não, não sou assim. Aí o Bidosh a gente precisa realmente ir mais a fundo e ver qual que é a característica da digestão dele. Oi, Mi, pode falar. No caso, Lê, as pessoas que têm essa digestão que ela é baixinha, só que é contínua, É o Kapha. isso significa que ela pode comer mais em pequenas quantidades ou não? Melhor do que fazer, tipo, 3 refeições no dia e comer muito? O Agni do Kapha, que é o Agni baixo, que é esse pequenininho e sempre, é aquele Agni que faz com que a pessoa quer comer o dia inteiro um pouquinho. O Kapha vai lá, ele abre a geladeira, ele dá uma olhadinha na geladeira. A Ju tá se identificando com o Kapha, tô sentindo. Nossa, o microfone tava ligado, gente. Foi mal. Não, Mas menina, talvez. fica à vontade.
Esse é uma característica do Agni dele. É aquela pessoa que belisca o dia inteiro. Ah, vou comer uma bolachinha agora. Ah, agora eu vou comer uma frutinha. Agora eu vou tomar um copinho de leite. Por quê? Tá ali pouquinho, mas tá sempre aceso. O que a gente busca? A gente busca sempre chegar num Agni ideal, independente de qual que é o seu dosha. O que é o Agni ideal? É você acordou, depois de mais ou menos 1 hora, você sente uma fome média. No seu café da manhã, você consegue comer uma fruta, uma proteína, enfim, você sente uma fome média. Depois, para o horário do almoço, com o pico do sol, meio-dia, entre meio-dia e 2 da tarde, você sente uma fome grande. E depois, no período da noite, na hora que o sol começa a baixar, você sente uma fome menor do que o do café da manhã. Isso para todos os doshas, tanto o vata, quanto o pita, quanto o kapha. Esse é a digestão ideal, é o seu agni ideal, fogo digestivo ideal. Todos nós temos que buscar esse agni. Mas cada um dos doshas tem um agni diferente. O do kapha é esse pequenininho constante todo dia. Então, o que eu tenho que fazer com o kapha para ele acordar de manhã com fome? Porque ele normalmente não acorda de manhã com fome. Eu tenho que jantar mais cedo. Eu tenho que jantar mais leve para ele ter o tempo da noite de digerir o alimento do dia anterior para de manhã ele acordar com fome. Ainda não acordou com fome? Vou colocar um shot pela manhã que vai acender o fogo digestivo desse kapha. Vou colocar um gengibre com limão para ele mastigar. Vou colocar especiaria, pimenta na comida dele para acender esse fogo até ele chegar ao mais próximo do Agni ideal. Porque se você tem uma fogueirinha muito pequenininha e você come o dia todo, você apaga essa fogueira a todo tempo. E tudo que a gente não consegue digerir vira toxina no corpo. Toxina no corpo acumulada vira doença. Aí do kapha, esse é o Agni dele, que é o baixinho. O pita, ele tem um Agni extremamente elevado, então ele tem uma fogueirona dentro dele. Se você não dá comida o suficiente para essa fogueira queimar, ele sai queimando outras coisas, sai queimando outros órgãos dentro do seu corpo. Eu tenho lá uma fogueira enorme, se eu coloco só uma folhinha de alface, põe o pita na low carb, põe só uma folhinha de alface numa fogueira de São João, o que acontece? Evapora essa folha de alface. Não dá para nada. Agora coloca um pedação de mandioca lá. Coloca batata, coloca batata doce, coloca grão, coloca um bolzão de salada, bastante folha. Aí dá uma baixada nesse fogo. Quando o pita está tão elevado que qualquer comida que entra evapora, você também não consegue absorver os nutrientes. Porque você queima a comida, vira cinza. Agora eu falei aqui de vira cinza, o pita tem tendência a ter cabelo branco, porque quando ele tá com a cabeça muito quente, o pita queima o cabelo. E o nosso cabelo, quando queima, ele fica o quê? Acinzentado, branco. Isso, exatamente. Por isso que quando você fica com muita fome, você fica irritada. Porque o pita com fome, aquele fogo interno vai te esquentando, esquentando, esquentando o sangue quente, né? Subiu o sangue, esquentou o sangue. Quando você, eu não consegui ler inteiro, deixa eu ver aqui a Valéria. Quando você não se encaixa em nenhuma categoria, resta a dúvida, eu sou o quê? Olha, Valéria, para você chegar na sua categoria, vai muito conhecimento próprio mesmo. Você se observar muito. Às vezes você está tão desequilibrada que você não consegue identificar o que é você e o que é o ambiente, o que o ambiente está causando em você. A melhor maneira da gente saber qual que é a nossa composição é olhar para nós mesmos, mas também conversar com pessoas que conviveram com a gente na infância. Porque na infância a gente não tem tanta influência. Então pergunta para quem te criou, sua mãe, tias, irmãs mais velhas, enfim, que te conhecem bem,
o desequilíbrio. Pergunta para sua mãe ou pessoas que te conhecem bem, como é que você era na infância? Como é que você era quando você era criança? Porque quando você é criança, você não tem muita influência dos desequilíbrios dos doshas. Ah, eu era uma criança que gostava de ajudar e você era tímida ao extremo. Timidez é um desequilíbrio de kapha. É você mais escondidinha, já é um desequilíbrio de kapha. Mas não é a sua essência. Não é o que você é. O timidez é um desequilíbrio, não o que é a Valéria. Como é que você era quando criança? Você era uma criança que gostava de construir coisas? Ou você era uma criança que gostava de colorir, de desenhar? Se você gostava de colorir e desenhar, você tinha mais características de vata. Se você era uma criança que gostava de abrir rádio, eu fui essa criança, abrir rádio, ver como é que funciona por dentro, tudo, mais curiosa de como as coisas funcionam, de como construir, você tinha mais características de pita. Se você é uma criança que gostava de ficar em volta na cozinha, de organizar as coisas, se você era uma criança que gostava de ajudar as outras pessoas, você tinha mais características de kapha. Aí você vai olhando tudo também. Um teste que você pode fazer para ver se você, para ver qual que é a sua constituição você vai pegar o seu indicador e o dedão e vai passar em volta do seu pulso aqui assim, ó. Indicador e dedão. Se o seu, ó lá, o meu ele dá certinho, tá vendo, ó? Ele dá certinho aqui, ele fecha bem certinho, porque eu sou pita, né? Pessoal que fechar certinho, pita. O pessoal que ficar longe um dedo do outro tem mais características kapha. E quem ultrapassar o indicador em cima do dedão é vata. Então, você já vai conseguir identificar por aí. E outro é você verificar como é que você era na infância. O que você tem que tomar cuidado também é que infância é uma fase kapha da vida. Os doshas também estão nas fases da vida. A infância é kapha, que é um momento que você precisa de nutrição, você precisa da proteção dos seus pais, você é vulnerável. Depois, para a adolescência, você vira pita, né? Você pega aí um adolescente, quem tem filho adolescente aí sabe que a pessoa, na hora que entra na adolescência, esse pita não amadurecido fica extremamente chato, achando que sabe da vida toda, né? Acabou de entrar ali para a vida e acha que, ah lá, ó, o vata como teste. O seu desequilíbrio de timidez pode ser que o seu kapha que está desequilibrado, mas o seu teste deu vata, a probabilidade é que você tenha vata. Pode ser vata com alguma coisa, mas com certeza deve ter um vata aí. Beleza? Então, a gente viu como é que é a digestão de cada um dos doshas, né? Tem a digestão do vata, que é variável. Então, é a pessoa que ela come, às vezes ela esquece de comer, às vezes ela passa o dia inteiro assim, aí ela tá passando mal à tarde, ela fala, nossa, tô tendo um infarto, mas na verdade ela só não almoçou. A gente tinha parado do pita, né? O pita é aquele que a gente falou da fogueirona. A fogueira do vata, ela é pequenininha, mas ela acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga o dia todo. É aquela pessoa que esquece de comer. Nunca aconteceu na história da vida de um pita dele esquecer uma refeição. Vai chegando a hora do almoço, vai dando um negócio dele, se não tá pronto. Ele vai ficando irritado, meu Deus, não vou almoçar, e tá na hora do almoço. O vata nem sabe que tem a hora do almoço, não. O kapha, ele tem o pré-almoço, o almoço, o pós-almoço, o lanchinho da tarde, o lanchinho da manhã, o café da manhã, aí ele janta, ele tem a ceia e um leitinho antes de dormir. Ele gosta de comer o dia todo, porque ele sente o conforto na comida muito. E qual que é a segunda máxima do Ayurveda? Não existe um alimento, que seja alimento mesmo, natural, que seja bom para todo mundo e que seja bom ou ruim.
existe o que você consegue digerir. O que o Vata consegue digerir, o que o Pitta consegue digerir, o que o Kapha consegue digerir. Para a gente entender, agora que a gente entendeu, né, a pessoa, para a gente entender qual alimento que eu vou colocar para cada uma dessas pessoas, a base, aqui eu estou dando o ouro do Ayurveda para vocês, é a regra do semelhante aumenta semelhante, oposto reduz oposto. Voltando lá no exemplo da praia. Se eu estou na praia, calor, e eu resolvo tomar um chá de gengibre, provavelmente eu vou ter uma azia. Porque o chá de gengibre é quente, eu estou num ambiente quente, meu corpo está quente, calor aumenta calor. Oposto reduz oposto. Eu estou num ambiente super frio e eu tomo um sorvete, eu vou sentir mais frio ainda. Porque oposto reduz oposto. Não, desculpa, eu falei o semelhante aumenta o semelhante de novo. Se eu estou num lugar bem frio e eu tomo um chá de gengibre, o calor do chá de gengibre vai me esquentar, eu estava com frio, então oposto reduz oposto. Todo o tratamento do Ayurveda nós fazemos com semelhante aumenta semelhante e oposto reduz oposto. Como é que funciona considerando os alimentos? Nós temos os doshas no nosso corpo e os alimentos também são formados pelos doshas. E diferente da nossa nutrição moderna, que considera carboidrato, proteína e gordura, o Ayurveda considera o sabor dos alimentos. Nós temos 6 sabores. O sabor doce, que é terra e água. Quem quer terra e água, Kapha. Então, o sabor doce aumenta muito o Kapha. O que é sabor doce? Arroz, feijão, mandioca, batata, são o que nós conhecemos como carboidrato. O salgado, ele é fogo e água, que é quem? Pitta. O salgado, ele aumenta muito Pitta. Então, excesso de sal aumenta muito Pitta, algas aumenta muito Pitta, tudo que é salgado. Tem algumas ervas bem salgadas também. O amargo, ele é ar e éter, que é quem? O Vata. Então, ele aumenta muito o Vata. Uma pessoa que é Vata e come muita folha verde escura, vai aumentar a quantidade de ar. Provavelmente vai ter flatulências, né? Muito ar, muito movimento. O ácido, ele é terra e fogo. O sabor ácido vai agravar quem? O Kapha e o Pitta. Então, você pega uma pessoa Pitta Vata, Pitta Kapha, que gosta do quê? De tangerina, de laranja, um limãozinho. Por quê? Porque a gente gosta do que agrava a gente. O Kapha, ele gosta do quê? Ele gosta do pão, ele gosta do macarrão, ele gosta do bolo, ele gosta dos elementos que têm o sabor doce. O adstringente, ele é terra e ar. O que é o sabor adstringente, para vocês entenderem? Sabe quando você come uma banana verde e faz assim, ó, dá aquela secada na boca? Como ele seca, ele agrava muito o Vata. E a terra também é seca, então ele dá uma secada no Kapha. Ele é um sabor bom do Kapha, porque ele puxa. Ele é muito utilizado no emagrecimento do Kapha. E picante, que eu tenho ar e fogo. Agravo tanto o Vata quanto o Pitta. Você dá uma pimenta malagueta, que é uma pimenta de uma potência bem forte para um Pitta, ele provavelmente vai formar afta na boca, vai ficar avermelhado, se você der esse sabor que é bem forte para ele. E aqui a tabelinha, resumindo tudo para vocês, também entregando o ouro aqui, de quais são os elementos, quais são os sabores que equilibram Vata, equilibram Pitta e Kapha, e quais que desequilibram. A gente já falou um pouquinho anteriormente, mas salgado, doce e ácido equilibra a Vata. O amargo, adstringente e doce equilibra o Pitta. O picante, o amargo e adstringente equilibra a Kapha. Aí os cafinhos devem estar me perguntando assim, tá, como é que eu como picante, amargo e adstringente? Em que elemento eu vou colocar pimenta, especiarias,
e folha verde escura. Eu vou comer no que é isso? Normalmente essa pergunta que os cafinhas fazem, né? Ficam desolados o arroz, o feijão, a carne, tudo que normalmente é a base da nossa alimentação é o sabor doce. É um sabor que desequilibra a cafa. Como é que a gente faz normalmente com os cafas? A gente pega grãos que são menores. Então, imagina, o feijão branco, ele é bem grandão. Tem o feijão carioca, que é menorzinho. Você pega a quinoa, ela é menorzinha ainda. Para conseguir dar um volume no prato do cafa, que ele gosta de comer bastante. Então, você não tira isso dele, porque senão ele vai ficar muito triste na vida. Você coloca grãos bem pequenininhos. Você coloca mais quinoa, você coloca painço, cevadinha, que ele não gosta, mas é o que ele consegue comer em grande quantidade. Com uma baciona de salada bem temperada, um pedaço de carne que seja, e você faz um pratão, porque ele gosta de mastigar, de ter a sensação, ele gosta de comer. Então, nós equilibramos cafa dessa forma, que é o mais complicado de equilibrar aqui. O pita, ele precisa da folha verde escura. Oi, Mi. Não, só um adendo para as meninas, que assim, como eu estava, ainda estou um pouco desequilibrada, como a Lê falou, ela falou para eu tirar alimentos com muito cheiro. Então, ela falou para eu tirar alho, cebola, coisas que acredito que seja ácido, né? Alho e cebola. O alho e cebola, o alho, ele é picante e a cebola, eles são picantes. Então, e eu melhorei, gente, do meu estômago. Eu estava sentindo dor, que o resultado do meu exame não condiz com a dor que eu estava sentindo. E eu melhorei num nível, assim, surreal. Eu acho que eu só não estou melhor, porque você acaba comendo fora, e aí fora tem. Uhum. E também vou falar de uma correção que eu levei da Pita aí, Pita Cafa, que no slide anterior ela falou, né? Não existe alimento ruim. E aí aqui tá doce, salgado. E aí eu falei para ela, vai me dizer que miojo é bom. Aí ela virou para mim e falou assim, mas quem disse que miojo é alimento? Então, quando ela está falando de alimento, não vai aí achar que você vai poder comer um doce, um chocolate, ou ali no salgado, né? Coxinha, ou na massa, pizza. É alimento mesmo, tá? Quando a gente fala doce, salgado, a gente está falando do sabor do alimento. Então, não é o doce, não é bolo, não é rosquinha. Que o Ayurveda também fala, e eu já vi isso, muita gente interpretando errado, que tem uma ordem desses sabores para a gente comer. Então, a gente começaria com o doce, depois a gente iria para amargo, adstringente, e finaliza com. Desculpa, iria para adstringente, picante e ácido, e finaliza com o amargo. Porque o sabor amargo, ele indica para a sua digestão de não vai vir mais comida, pode digerir o que está vindo. E o que a gente faz normalmente aqui? Você vai em restaurante, qual que é a primeira coisa que vem? Salada. E a salada, ela é amarga adstringente. A pessoa come salada, a digestão entende, não vai vir mais comida. Aí vem aquela feijoadona depois. Vem o arroz, vem a batata, vem a farofa, vem tudo. E o corpo fica assim, meu Deus, tinha me avisado que não ia vir mais nada e agora veio isso para digerir. Então, o Ayurveda fala, comece pelo doce e finalize pelo amargo. O que as pessoas interpretam? Vou começar pela sobremesa. Não tem nada a ver, é o sabor doce. Os italianos usam isso. Não sei se vocês já viram como é que é. Eles normalmente começam a comer com uma sopa. Então, uma sopa de abóbora, uma sopa de mandioca, uma sopa de batata, que é um sabor doce. É um carboidrato complexo e é o sabor doce. Então, você dá uma acendida ali na sua digestão para o que vai vir, consegue, depois você finaliza ali com a salada e fala, ó, não vai vir mais nada.
quem for comer um docinho, coma logo após a comida. Não sei se vocês já passaram por essa situação, mas eu trabalhava em escritório, aí eu comia, aí eu ficava assim, não vou comer doce, não vou, não vou, não vou. Aí esperava um pouquinho, aí chegava no meio da tarde, não aguentava, ia lá e comia. A nossa digestão, ela demora mais ou menos 4 horas para poder ser feita. Se você almoçou, aí passa aí o corpo tá ali, digerindo arroz, feijão, a carninha, a salada, tudo que você comeu, e você vem e coloca um docinho, um cafezinho ali no meio da tarde, que eu conheço vocês, também já fui assim, coloquei um docinho e um cafezinho depois de 2 horas. O que o corpo faz? Ele faz uma coisa só de cada vez. Ele para essa e começa aqui, ó. Ai, vamos aqui digerir esse docinho e esse café. O que acontece com isso daqui que parou de digerir? Imagina lá o seu intestino, o seu estômago, escuro, úmido, quente. Deixa uma comida num lugar escura, úmida e quente. O que acontece com isso daqui? Apodrece. Você tem uma comida nova e uma comida apodrecida, mal digerida ali no seu corpo. O seu intestino e o seu estômago não sabem o que fazer com isso. Ele fala, nossa, vamos tentar eliminar. Joga isso daqui para a corrente sanguínea e você fica toda intoxicada. Começa a aparecer dor em lugar que você não consegue explicar, porque isso roda o seu corpo inteiro. Essa comida não digerida, ela começa a ultrapassar as barreiras da sua microbiota do intestino e vai para o seu sangue. Começa a ir para todos os lugares, aí você sente dor. Ou ela pega um órgão seu que ele não é tão forte. Todos nós temos um órgão que ele é mais fraco. O meu é a tireoide. Eu tenho hipotireoidismo. Toda vez que eu me desequilibro, todos os ataques da minha alimentação ruim pegam o órgão mais fraco. Ele tenta todos. O que está ali mais desestabilizado, da pessoa que engole mais rápido, que não fala e tudo, a tireoide dela está mais fraca, ele fala, opa, é aqui que eu vou. Algumas pessoas têm o fígado. Aí, algumas pessoas têm pâncreas, desenvolve uma diabetes. Algumas pessoas têm o fígado, desenvolve uma hepatite. Então, é assim que começa uma doença, quando você come não equilibrado e não consegue, porque você não consegue digerir, na verdade. Você come alimentos que você não digere ou você come de uma forma que não favoreça a sua digestão. Esse alimento aqui, que não foi digerido, ele cai na sua corrente sanguínea e começa a atacar os seus órgãos, os que estão fracos, que a gente vem naturalmente com alguns mais fracos ou vai enfraquecendo, é aí que, por isso que cada um abre doença em um lugar. É assim que funciona, de forma bem básica, a formação da doença. Então, nós temos aqui, né, a composição de cada um dos alimentos. E como que a gente faria, então, para um vata comer bem? Né? Indo aí para a finalização de como é que eu vou fazer. Identifiquei que eu tenho vata e kapha, quais que são as indicações que eu teria para mim? O vata, lembra da fogueirinha variável? E ele é frio. Então, eu preciso colocar alimento quente e cozido. Porque se eu coloco uma salada muito fria, a fogueira dele é bem pequenininha, ele não vai conseguir digerir essa salada, essa folha muito fria em muita quantidade. O vata, ele também é seco. Então, ele é uma pessoa que pode colocar um pouco mais de oleosidade na alimentação dele. Pode usar uma manteiga. Quando for comer a salada, colocar um fio de azeite em cima. Coloca um elemento mais picante para poder conseguir aumentar um pouco essa digestão, essa fogueirinha que é baixa. Então, você vai colocar uma pimentinha, mas não em muita quantidade, porque pimenta em excesso resseca. O vata precisa usar sal integral na comida. Quem é vata tem tendência a querer fazer tudo sem óleo e tudo sem sal. Qualquer pessoa que põe um detox lá na internet, o vata que não precisa é o primeiro a entrar, porque ele tem a tendência a querer fazer o que não pode. Ele não segue rotina. Mais importante do que a alimentação para um vata é ter rotina, ter horário para comer, para não esquecer. Coloca um picantezinho. O vata, ele tem que ter um amigo kapha
que vai ensinar ele a fazer 7 refeições por dia, porque o Vata pode fazer 7 refeições por dia. Você vai tomar café da manhã, você vai fazer um lanche da manhã, você vai almoçar, você vai fazer... A Valéria agora se descobriu o Vata. Você vai fazer também lanchinho da tarde, você pode fazer janta, pode fazer ceia, tudo em pouca quantidade. Porque a sua fogueira é pequenininha, você dá um pouquinho, ela consegue. Aí você dá mais um pouquinho, ela consegue. Sempre procurando aumentar o seu Agni. Então você vai colocar uma pimentinha, vai comer um gengibre quentinho, para você ir cada vez mais chegando próximo daquele Agni ideal que a gente falou. Outra coisa, não misturar muitos alimentos na mesma refeição. Chega lá no buffet, fala, que delícia, vou colocar lasanha e mistura tudo quanto é tipo de carne. Aí você come porco, frango, carne, ovo, iogurte, queijo, tudo na mesma refeição. A sua digestão precisa separar tudo isso e ela é lentinha, pequenininha, então ela não vai saber o que fazer com tudo isso e vira aquela toxina lá, que eu já falei para vocês. Evitar comer quando você está com emoções vatas. Quais são as emoções vatas? Ansiedade, preocupação, medo e nervoso. Então, quando você estiver assim, se acalma primeiro, aí depois você come, porque senão você não vai conseguir digerir. Ou o corpo digere emoção, ou o corpo digere comida. Tá? Ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se acalma primeiro e depois come, porque senão você não vai conseguir fazer nenhum nem outro. E vatinhas, eu sei que vocês amam comer assistindo TV enquanto está escutando um podcast, conversando com uma pessoa, porque a mente do Vata é a 1000. Então, tenta, quando você estiver comendo, não ter muito estímulo sensorial. Porque quando você está usando qualquer um dos seus órgãos, dos sentidos, você está digerindo também. A pele digere. Como é que entra a vitamina D no nosso corpo? A pele digere a luz do sol. Tudo que você coloca na sua pele vai para a sua corrente sanguínea. Então, cuidado com os cremes que vocês usam também. Tudo vai direto, não passa pela digestão. Já vai direto para o sangue. Tá? Então, tentar não ter estímulo sensorial enquanto vocês comem, os vatinhas. O Pitta, como é que nós vamos fazer? O Pitta, ele é o único que tem o elemento quente. Então, ele tem um fogo digestivo grande, adolescente. O quanto que adolescente come enquanto está em período de crescimento? O dia inteiro. E você pode dar comida para ele, porque ele consegue digerir. De preferência, alimentos frios e crus, tá? Não cozidos com muito óleo. Fritura é péssimo para o Pitta, normalmente causa desconfortos digestivos. Não colocar tempero ou alimentos muito fortes, que foi a dica que eu dei para mim, que ela falou aqui, agora um pouco, né? Por quê? Porque lembra lá da característica do Pitta que ele é penetrante? O fogo, ele é penetrante. Então, ele vai bem fundo, ele é bem forte. Você precisa trazer um elemento de calma, de mais água, de menos sabor para ele poder ficar equilibrado. Todos os alimentos que são muito coloridos, que você corta lá na sua cozinha e exala cheiro para tudo quanto é lado, ele é Pitta. Então, ovo é Pitta, além de ter mais gordura, que é um fator difícil para o Pitta digerir gordura. O alho, a cebola, que eu falei para mim. Aqui, o alho e a cebola é quando os cafas brilham. A única constituição que deveria colocar alho e cebola em todas as refeições é o cafinha. É o único momento que ele fala assim, eu adorei ser capa, porque o resto do capa não gosta muito de ser, não. Mas como nós, brasileiros, temos a mania mesmo, né? A cultura de usar alho e cebola em toda a refeição, isso faz muito bem para o capa, porque o picante vai trazer energia, alegria, você pode colocar em todas as refeições, é a alegria do cafinha. Voltando para o Pitta, evitar comer muito. Como o Pitta tem o fogo digestivo muito alto, ele sente muita fome, pode ser que em alguns momentos ele coma além do necessário. E isso acaba sobrecarregando o fígado, que é um órgão Pitta, que os Pittas normalmente têm o fígado mais sensível.
3 refeições são suficientes, café da manhã, almoço e jantar, para poder manter, mas refeições bem feitas. Não comer muito tarde da noite e evitar comer quando tiver com sentimentos pita, que normalmente é raiva, irritação e preocupação. E agora o Kapha, que tem o Agni bem baixinho. Quais que são os alimentos para os cafinhas? Alimentos mais quentes, leves e secos. Salada, pode fazer um bolzão de salada para o almoço, tá? À noite, quando vocês forem jantar, é melhor que seja cozido. Então, se você for comer uma couve no almoço, pode colocar ela crua no prato, porque você vai ter tempo para digerir. Mas como a digestão do café é sempre baixinha, se você for comer uma couve, uma folha verde escura à noite, é melhor que ela seja cozida, tá? Quanto mais quentinho, como o café é frio, melhor. Aí, aqui é o mais complicado, porque o Kapha gosta muito de um sorvete, de um bolinho. Então, teria que... Eu coloquei abandonar, mas vamos evitar alimentos muito frios, pesados, oleosos. Principalmente agora no inverno, que já é uma estação mais fria, que já deixa o Kapha, já deixa a digestão dele mais baixa, já deixa ele mais frio. E usar muitos temperos. Pode colocar. Se você está achando que você está colocando muita especiaria, pode botar mais. Você pode colocar uma montanha de tempero no seu prato, porque vai te ajudar muito, tá? O Kapha também tem que evitar comer demais, principalmente porque você não vai conseguir digerir. O Pitta ainda vai conseguir digerir quando ele come bastante, mas o Kapha não. Né? Oxe. Aqui eu esqueci de trocar para o Kapha, mas antes de mandar para vocês os slides eu troco, mas evitar comer quando você está com emoções Kaphas, que são o quê? Apego, conforto, tristeza, medo, tá? Que normalmente aparece. Não comer por conta da sua emoção. É você verificar se você realmente está com fome. O Kapha vai ter que se observar bastante, porque ele normalmente não tem fome, ele tem vontade de comer uma coisinha. Então, você precisa entender qual que é o momento que você realmente está com fome, que o seu estômago dói, ou qualquer outro sinal de fome que você tem, às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça, cada um tem um sinal de fome. Você tem que identificar esse momento, ou eu só estou com vontade de comer uma coisinha aqui porque eu não quero fazer tal atividade, ou porque eu estou triste, ou porque a emoção ali chegou no momento. O Kapha precisa prestar bastante atenção nisso, porque ele come mais as emoções do que com fome. Por que então que não... Acredito que vocês tenham conseguido entender até aqui por que que não existe uma alimentação ideal para todo mundo, porque cada um é único. Mesmo que nós tenhamos a mesma constituição, sendo 2 vatas, 2 pitas, 2 Kaphas, nós nunca vamos ser a mesma pessoa. E como é que a gente descobre qual alimento que é bom para cada um de nós? A verdade é que é muito teste também. O corpo é que vai dizer. Nós temos essas diretrizes que eu passei bem por cima assim com vocês, que é um conhecimento assim bem mais profundo. Mas o que vai ditar realmente é o que você digere bem. O que você come e não causa nenhum desconforto. O que você come e te dá energia. E cada um vai ter uma lista de alimentos que, com os testes e com a vida e com o autoconhecimento, você vai ter a sua, que nunca vai ser igual de nenhuma outra pessoa. Igual essa árvore aqui que eu coloquei no slide, que tem várias folhinhas, mas só que você não tem nenhuma folha que é igual a outra. Nós também nunca vamos conseguir fazer uma alimentação que seja idêntica. Pegar a receita da nutricionista da amiga não vai funcionar para a gente. Precisa realmente que seja único. Né? Eu deixei meu contato aqui para vocês, caso vocês queiram conversar comigo, tirar alguma dúvida. Quem quiser passar por consulta individual também,
verificar qual que é o dosha, fazer uma análise mais profunda. Se quiserem fazer uma alimentação mais específica e individualizada para o desequilíbrio que vocês estão no momento, eu faço esse tipo de atendimento, caso vocês queiram fazer comigo. Ai, não gostei de você, Lê, mas eu gostei do Ayurveda. Procurem uma terapeuta Ayurveda, se vocês quiserem fazer esse conhecimento, porque é uma alimentação que você consegue levar para a sua vida toda. Não vai ser uma estratégia que você vai fazer por alguns meses e depois você vai largar a mão. Você vai se descobrir, você vai entender os alimentos que você digere bem, os que te faz bem, e você vai conseguir adaptar para um dia de calor, para um dia de frio. Como é que eu vou cozinhar tal alimento hoje que eu não estou me sentindo muito bem? Quando que eu devo comer, quando que eu não devo comer? São todos conhecimentos que a gente leva para a vida para melhorar realmente a nossa saúde alimentar e viver bem no nosso maior potencial. Obrigada, gente. Eu estava aqui pensando no Natal, porque não é uma cultura brasileira e a gente enfia um monte de alimentação ali numa época de frio, nossa, que não tem nada a ver, né? O Natal aqui às vezes está quente, né? Já está começando o verão, mas mesmo assim, o excesso de comida do Natal, qualquer pessoa ali não consegue digerir, nem o pita. Qual que é a estratégia também? A nossa vida, a gente sempre tenta manter o equilíbrio. Existem esses momentos de comemoração, existem os finais de semana. E o que nós fazemos? Quando vai esse a mais, o depois é a gente voltar, né? Sempre voltar. Então, passei essa semana do Natal e do Ano Novo comendo como se não houvesse amanhã. Na hora que chegar o amanhã, o que eu vou fazer para poder me limpar? Eu posso passar uma semana com uma alimentação mais limpa e voltar ao meu corpo. Eu posso, durante o Natal, usar algumas estratégias do Ayurveda para não me prejudicar tanto. Então, eu sei que eu vou jantar bem tarde, para as famílias que têm a tradição de fazer a ceia lá à meia-noite. Eu vou jantar bem tarde, meu fogo digestivo não vai estar bom, porque quando não tem sol no céu, não tem fogo digestivo na gente também. Eu vou comer lá perto da meia-noite, o que eu vou fazer? Eu vou acender um pouco mais o meu fogo digestivo antes de comer. Vou tomar um chá de gengibre. Adri, eu vou tomar um chá de gengibre, eu vou usar alguma enzima digestiva, vamos usar também a tecnologia a nosso favor, porque eu sei que eu vou precisar dessa força para poder digerir. Aí eu posso usar tanto no momento, já me preparando, quanto, não, eu esqueci. Depois do que aconteceu, no outro dia de manhã, que tal pular o café da manhã para dar tempo de toda a comilança da noite digerir e depois você almoça de uma forma mais leve? Então, é equilibrar. Lembra que eu falei com vocês que o problema é desequilíbrio e não volta, desequilíbrio e não volta, desequilíbrio e não volta, uma hora transborda. Mas se você desequilibra e volta, aí você consegue. E é assim, porque saúde não é só você comer perfeitamente bom, né? Lindo, tudo limpo sempre. Você ter saúde é você ter um bom relacionamento com a comida. Se você está ali com a sua família num momento de alegria e você está se privando, ou você está assim, eu vou comer isso, mas vai me fazer mal, vai fazer. Você sair, aproveitar, ter seus momentos sociais, mas ter a consciência que no seu dia a dia você faz de uma forma que mantém o equilíbrio do seu corpo, tá tudo certo. O problema é você saiu, já comi mal mesmo no final do ano, agora eu vou comer lanche, vou chutar o balde mais longe, né? A gente chuta o balde e busca ele de volta. Você não vai chutando ele para mais longe. Vai ter momentos que você vai conseguir fazer isso de forma mais fácil, mas nem sempre você vai conseguir fazer. E é legal
ter um acompanhamento, pode ser de um profissional ou uma amiga também. Ah, não, pode ser uma amiga. Os cafos precisam de uma amiga pita. Já recomendo para vocês aí, cafinhas, terem uma amiga pita que vai te colocar para cima, do tipo, vou mandar assim, bora correr, levanta aí desse sofá. Os vatas também precisam de um pita para falar assim, ó, minha filha, sai daí desse mundo de fantasia e vem aqui, ó, vamos para a realidade. Todo mundo precisa de um amigo pita. Arrume um pitinha para vocês. Tá vendo, mentoradas? Tá vendo porque que vocês chegaram na Michelle? Todo mundo precisa de um pita na vida. Alguém tem pergunta, quer tirar dúvida? Aproveita. Aproveitem. Alguém quer fazer alguma análise? A Úrsula levantou a mão, foi isso? Pode falar, Úrsula. Seu microfone está desabilitado aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não está aparecendo não para te liberar. Deixa eu ver se eu consigo. Eita, eu também não consigo, não. Ah, para mim fala que pode ser que ela não tenha autorizado o uso do microfone quando entrou. Então você vai ter que sair e entrar de novo. E aí, Ju, como foi para você? Eu tô confusa. Normal, vamos lá. Não, porque eu me vi em várias coisas, assim. Vai, deixa a Úrsula falar e você já entra. Deixa. Vai lá, Úrsula. Acho muito bacana, que eu já vi essas coisas há mais de 10 anos atrás, né? Mas fica esquecido, né? Eu me identifico com um monte de coisa. Na verdade, mesmo minha preocupação hoje mais é alimentação. Saber que eu tenho que comer mais certas coisas, não sei. E a questão de concentração, que às vezes eu acho que eu não me concentro direito nas coisas, assim, para fazer minhas tarefas. Não é que eu não concentro, eu tipo adio para fazer, sabe, a procrastinação? Uhum. Eu sei que tenho que fazer, e aí depois eu faço. Agora mesmo eu podia arrumar a casa, só que eu resolvi hidratar meu cabelo, em vez de arrumar a casa, entendeu? Eu faço umas coisas assim. E a questão da alimentação mesmo, que eu queria variar um pouco, fazer umas coisas diferentes, não sei. O bom da alimentação ayurvédica é que a gente cria um padrão de formação de prato, de refeição, e dentro desse padrão, porque a gente coloca porcentagens específicas para o que você quer equilibrar. Dentro desse padrão, eu vou colocar, por exemplo, para você, um carboidrato leve ou uma folha verde escura. Dentro dessa proporção, você consegue colocar na folha verde escura, você coloca uma chicória, coloca uma couve, coloca um alface, que seja, aí você consegue fazer realmente um mix. Desse carboidrato leve, você pode colocar uma beterraba, uma cenoura, uma batata, uma mandioca, um inhame. Aí você faz várias combinações para a alimentação ficar bem variada, para ficar bem colorida. E o que você comentou sobre o fazer várias tarefas, aí esse já não é a sua essência, é um desequilíbrio de vata. Você fica se movimentando de um lado para o outro, o começar muitas coisas e não finalizar também é uma característica de vata. Vata, muito mais do que alimentação, para equilibrar, é rotina. Precisa estabelecer a rotina e seguir realmente essa rotina por pelo menos aí uns 21 dias para conseguir estabelecer. E uma coisa que ajuda o vata, e eu não estava brincando, é você ter, ou quem está com o vata desequilibrado, é ter uma pessoa para você se comprometer. Porque o vata, ele não é confiável. É aquela pessoa que marca 3 reuniões no mesmo horário, já sabendo que ele não vai. Ele não é uma pessoa que é muito confiável. Então, coloca alguém que você consiga acompanhar na sua vida, você já está participando de grupos, né, com outras mulheres, isso já é um passo, mas de firmar realmente um compromisso, colocar uma agenda, alguém para te ajudar, porque é difícil sair desse ciclo de vata sozinho, é difícil manter a rotina, mas o comprometimento
principalmente você, como eu já te conheço do nível de desafio, você tem características pita. Então, você tem esse comprometimento, você tem esse fogo, a determinação de ir fundo. Então, é só um ajuste mesmo de rotina até você pegar. E não é culpa nossa, porque olha o mundo que a gente vive, quanto estímulo tem. A gente tem que fazer tanta coisa ao mesmo tempo, a rede social, os vídeos super rápidos, a gente tem tentando ser multitarefa, isso tudo agrava muito o vata. Então, todos nós estamos com vata agravado. Não tem uma pessoa que eu não chega no atendimento que não tenha vata agravado. Porque a nossa rotina propicia muito isso. A gente não coloca mais o pé no chão. Sai de casa, tá escuro para trabalhar. Você volta, tá escuro, não toma um sol. A gente vive em caixa. Muito difícil de ter contato com a natureza que estabiliza a gente, tira a gente daqui de cima e traz mais para baixo. Então, tem algumas práticas que a gente coloca, sim, num plano terapêutico para ajudar. Porque não tem, se você tiver a possibilidade, vou mudar lá para o interior, colocar meu pé no chão todo dia, olhar para a lua, ótimo, mas a maioria de nós não tem essa realidade. Então, a gente traz algumas práticas para a realidade moderna, justamente para não deixar o balde transbordar. Ele vai aumentar, não tem como, você vai estressar, aí você desestressa. Fiz um monte de atividade, vou me acalmar de novo. Entendeu? Aí é assim que a gente faz no mundo moderno. Muito bom. Vai, Ju, sua vez. Eu nem sei, Mi. Eu fiz o teste aqui do punho e deu vata. E aí, não sei, a Leandra estava falando, né, da nossa criança. Eu era uma criança muito da arte mesmo, pintar e tudo mais. Talvez eu tenha perdido um pouco isso, mas ao mesmo tempo o pensamento muito acelerado, mas a dificuldade de executar e de manter rotina. Assim, tô zero rotina, zero mesmo, assim. Algumas coisas que são cruciais eu coloco lá na agenda, como a Michelle orienta a gente muito bem. A fita, né? Aí você falou das questões de alimentação. Aí eu até tava, se deixar eu fico o dia inteiro comendo. Mas eu acho que não. Tem vezes que eu tenho vontade de comer bastante, mas aí eu acho que tem a ver com desequilíbrios de emoção mesmo, entendeu? Você comentou sobre ansiedade, né? É. E sobre como você se via na infância. Você pode ter vata, e quando a gente tem um dosha em maior quantidade, ele é o que tem a tendência a desequilibrar também. Então, você falou que você tem bastante característica vata da criatividade, que desenhava, imaginativa, e que você tem também o excesso de movimento na sua mente. Então, você tem um vata que, se o seu normal era aqui 50%, ele está em 70%, ele aparece muito para você. Aí ele deu uma desequilibrada aí no seu dia, muitos pensamentos, vou de uma tarefa para outra, não consigo concentrar. Acontece também o de você ser uma composição e você ter o desequilíbrio dela. A Mi, ela é pita kapha e está com desequilíbrio de pita. Então, ela tem o pita já acentuado, que acentuou um pouco mais. Pelo que você está me falando, parece que você tem o vata e ele está acima do que ele deveria. Teríamos que dar uma diminuída nele. E é normal a gente ter o vata agravado com o mundo que a gente vive mesmo. E sobre o comer o dia todo, no seu caso, pode não ser. Não, você falou que não, né? Que não sente. Tipo, acho que eu já me vi assim, de toda hora ficar beliscando, mas não acho que seja. Se eu faço uma refeição boa, tipo, completinha e tal, eu fico satisfeita por um tempo, assim. Então, não sei. Mas ao mesmo tempo que eu amo sopa, tipo, eu até ia comentar quando você falou das coisas quentes. Às vezes até no calor, nossa, quando eu tomo uma sopa. Eu amo salada, então eu amo, tipo, o quente e o frio, sabe?
Olha, você. Ó, Então, assim, parece. estou confusa, muito confusa. Não, sabe por que que você está se sentindo confusa, Júlia? Porque você tem uma constituição provavelmente muito rara, que é a Kapha Vata. É, A questão da melancolia, do passado, eu tenho muito isso. essa constituição, as pessoas são as mais complicadas de tratar. Ganhou na loteria. É a mais complicada de tratar porque são extremos opostos. Eu sabia. Ô, Michelle, sério? Ai, ai. A pessoa mais Mas é complicada, a possível. mentorada mais complicada da Michelle. É, Vou ganhar um recorde. tá vendo? Tá batendo, menina. O Kapha Vata são extremos opostos. Você tem o ar com terra. É aquela pessoa imaginativa, mas, meu Deus, preciso ficar aqui, meu pé no chão e tal. Ai, eu quero conforto. Ai, eu quero arriscar demais. Nossa, mas eu não posso arriscar demais. É aquela pessoa que puxa e volta, puxa e volta. Isso causa muita ansiedade. Por isso que, às vezes, você quer dar uma beliscadinha. Porque você vai e volta, vai e volta. Ah, vou comer uma comida aqui para eu me sentir no presente, para eu tentar ter um pouco de controle nessa minha mente que vai e volta tanto para o ar, para a terra o tempo todo. É uma constituição que precisa de muito conhecimento sobre o que você é mesmo para conseguir equilibrar. Isso faz sentido, porque na numerologia dela, deu que ela estava com muita terra, e ela estava precisando de movimento. Então, O que ela relatou, ela não falou nada sobre movimento no corpo. É sempre movimento na mente. Então, ela está com vata gravada na mente, não no corpo. Porque quem está com vata gravada no corpo fica extremamente magra, movimenta para um lado, para o outro, tem perda óssea. São problemas quando o vata está do pescoço para baixo. Quando o vata está do pescoço para cima, que a maioria de nós tem, aí é excesso de pensamento, ansiedade, 20 mil abas abertas no computador e no cérebro. Você escova o dente escutando música, vendo um vídeo no YouTube, conversando com uma pessoa, tenta fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, começa e não termina, um monte. Aí é ele do pescoço para cima. aí faz sentido, porque o corpo dela está muito parado E a mente está muito acelerada. Então, qual que é um jeito? Movimentar o corpo para acalmar a mente. desacelerar a mente. Então, faz todo sentido. E o que é complicado? Com a mente muito acelerada, você gasta energia do mesmo jeito. Você pode ficar sentado o dia inteiro com a sua mente acelerada, no final do dia você está esgotada. E você não quer movimentar o corpo. Por isso que é uma composição que você vai precisar de alguém do seu lado para até engrenar. Você precisa de uma pita falando, olha, Júlia, nós vamos para academia hoje sim, mulher, nós vamos dar uma caminhada hoje sim. Você vai comer uma pimenta nesse almoço para poder dar um up, para levantar esse corpo, sim. Principalmente no começo. Por isso, Ju, que talvez tendo trabalhado nos eventos fez muito bem para você. Porque o teu corpo foi movimentar e aí a tua mente, e aí você sentiu aquele bem-estar. E aí, de repente, na escola, é um trabalho já muito de mente, e tá te sobrecarregando. Uhum. Muito bom. Eu amo esse autoconhecimento, cara, não tem jeito. Leva a gente para um outro nível. Sim. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Não? Eu posso chorar? Pode, chora aí. Leandra, e agora eu não assisti a aula? Eu fiquei tão animada, falei para a Michelle ontem. Mas ficou gravado, Ari. Mas é diferente, eu não vou poder participar. Menina, e tem a conexão, né? É diferente quando a gente assiste e a pessoa tá ali, a gente tem a conexão. Eu falei para a Michelle, era 2h30 da manhã, eu estava secando o banheiro que a minha filha com as minhas sobrinhas alagaram.
Oh, meu Deus. Esqueci de pôr o despertador. Você pegou Mas a minha algum... dica, assista gravada, porque Não, é vou mais assistir. uma dose de autoconhecimento muito poderoso. Eu mesmo não fiz ainda minha consulta completa, mas obviamente, né? Quando você anda com uma pita como ela, já chega dando o diagnóstico, falando, e eu já me vi, já apliquei aí o que ela tinha mandado e me senti muito bem. Nessa aula caiu as fichas, porque eu tinha entrado na dieta da selva, então eu estava tomando café com óleo de coco, carne Café? gordurosa, então eu vi ali que é bom diminuir óleo, diminuir. Então, eu acho que eu já achei o que desequilibrou, mas eu já saí da dieta da selva, já voltei a comer salada, só feijão e arroz que não faz muito sentido, não, mas eu como batata, mandioca. Então, eu vou até te chamar, Lê, porque eu preciso Não, mas reequilibrar feijão, o meu pita. arroz e feijão é ótimo com pita, viu? É sustância, ele precisa de sustância. O feijão e o arroz, quando você cozinha eles sem temperos, ele não tem cheiro. Então, eles são alimentos bons para pita. O que traz o cheiro para o arroz e para o feijão é o alho, a cebola, o tempero que você coloca. Mas se cozinha um feijão sem nada, não tem praticamente cheiro nenhum. Mas Bem aí pode prático. ser mandioca e batata doce. Pode, pode. Os carboidratos todos aí são muito bem. Ah, não faz sentido para você, agora que eu entendi. Eu tinha É, entendido que você estava falando que arroz e feijão não fazia sentido para pita. Né? não Você faz. que não gosta Eu muito, gosto, eu como assim quando eu vou, mas para ter em casa para sem comer todo problema. dia, não. É super adaptável. É igual eu falei com quem que eu falei primeiro? Com a. Ai, agora Foi eu não, a Úrsula, foi com a Úrsula. foi com a Úrsula. Quando você monta a proporção do prato, ali no carboidrato leve, você coloca o que você gostar, o que você quiser. Não é fixo. Ah, você vai ter que comer arroz e feijão todo dia. Não, você pode colocar batata, batata doce, um inhame. Você pode colocar beterraba, cenoura, que também são sabores doces muito bons para o pita, quando você não tiver uma raiz. Então, você consegue adaptar para o gosto também. Não só para o que você digere bem, mas também para o que você gosta ou não gosta de comer. Top. É isso, gente. Super indico vocês Misha, passarem. já vai mandar agora, né? Aliás, gente, tive o prazer de conhecer a Michelle pessoalmente. Sexta-feira, que nós almoçamos juntas. Ai, que Foi muito legal. gostoso. Também a Leia, aproveitei, já fez um grau na sobrancelha e Nos nos cílios, cílios. super recomendo. Ó, minha irmã ficou com vontade de fazer. Gratidão maravilhosa. Sentir esses cílios aí. Agora já viu, é igual Botox, não vai mais ficar nunca mais sem. Ô, É, Ed, depois que você assistir a aula, se você ficar com alguma dúvida, me chama. Tá? Tá O meu bom, número aí, ó. obrigada. Esse é o meu número pessoal mesmo. eu Sou vou eu mandar que o número atendo. dela pessoal lá no grupo para quem quiser passar pela consulta. A aula eu gostaria muito de subir agora, mas não depende de mim, porque quando eu encerro, tenho tempo para subir no Drive, às vezes sobe 1 hora, às vezes em 3. Mas eu prometo que eu subo Hoje, hoje à ainda. noite eu já vou chegar em Sorocaba ansiosa pra assistir. Isso. E sou eu mesmo que respondo, tá? Não é a equipe. E esse é meu número pessoal. Então, guardem com vocês, muito bem guardado. Não espalhem. Porque eu trouxe Gratidão. aqui o meu pessoal, especialmente para vocês, alunas da Michelle. Eu nem faço mais o tipo de atendimento assim individual aberto para todo mundo. Eu faço só com mulheres que têm hipotireoidismo. Aí a Mi me convidou, falou: "Nossa, elas são maravilhosas, elas merecem". Eu falei: "Então vamos lá". Então atenderei vocês todas. Podem me mandar dúvida também lá, perguntas sobre a aula ou alguma coisa que esteja acontecendo que agora vocês têm uma pessoa para acompanhar aí bem de perto. Vocês ganharam, cada um ganhou uma fita. Olha aí, tá vendo? Agora vocês têm 2 pitas. 2 fitas. A Leia já tá até botando foguinho ali, ó. A Leia também, com certeza é pita, mas ela deve ser pita vata. A vaca. Bom, Lê, gratidão.
imensa por essa super aula, por essa entrega, foi maravilhoso. Vou, além do contato que você deixou aí, vou compartilhar o teu contato no grupo. E dica, quem não assistiu a aula completa, assista, porque vale muito a pena. No mais, bom final de semana para vocês. Aproveitem e qualquer coisa chame a Leandra. Obrigada, meninas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom domingo. Bom domingo, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.